Buenas tardes, mi nombre es Lorena Sánchez y soy gerente comercial del laboratorio Mendelix Análisis Genómica para América Latina. Quiero darles la bienvenida al primer seminario virtual que estamos realizando para Colombia, el cual hemos titulado Diagnóstico Genético por NGS en la práctica clínica. Nos estará acompañando la doctora Fabiola Monteiro, médico genetista de Mendelix. Para comenzar, me gustaría contarles un poco sobre lo que nosotros hacemos en la empresa para aquellos que aún no conocen este laboratorio. Nosotros en Mendelix somos expertos en análisis genómico a través de secuenciación de exomas completos y paneles genéticos con el único objetivo de hacer diagnóstico de enfermedades mendelianas monogénicas. El exoma que nosotros realizamos secuencia todas las regiones codificantes de más de los 20.500 genes del genoma humano de un paciente que tiene un cuadro clínico a estudiar. Básicamente nosotros necesitamos de un resumen clínico hecho por el médico tratante o el médico que está solicitando este estudio, en el cual él ha consignado la evolución de su paciente y todos los signos y síntomas que él ha presentado. Con estos datos nosotros podemos realizar el análisis del exoma enfocado en responder la pregunta del médico o confirmar el diagnóstico que él ha colocado en este resumen clínico. Se usa para enfermedades heterogéneas, es decir, aquellos casos en los cuales hay un paciente con un fenotipo, pero hay varios genes que pueden ser los causales de esa entidad, y para enfermedades raras. En el caso en que nosotros encontremos una variante en la cual haya necesidad de establecer su heredabilidad, nosotros validamos esta variante y la presencia de esta variante en los padres mediante secuenciación por sangre, en la cual hacemos la identificación dirigida de esa variante. En este momento, Mendelix tiene una tasa de diagnóstico del 50 al 60% de los casos por exoma completo. Esta alta tasa de diagnóstico se debe básicamente a tres puntos importantes que tenemos en la empresa. Uno es el Abracadabra, que es nuestro algoritmo de clasificación y anotación de variantes, del cual la doctora Monteiro les va a contar un poco más adelante. Adicionalmente, tenemos el análisis de variaciones en el número de copias, el cual realizamos en todos nuestros estudios por secuenciación de nueva generación. Y finalmente, para aquellas enfermedades que tengan un componente mitocondrial, nosotros podemos analizar mediante el exoma tanto genes nucleares como genes mitocondriales. Además del exoma, nosotros realizamos los paneles genéticos. Los paneles genéticos son mucho más frecuentemente solicitados por los médicos genetistas. Básicamente, los paneles se usan para enfermedades con una causa bien definida, en el cual se hace la secuenciación de genes específicos de cada una de las enfermedades, y necesitamos de una solicitud del médico con una hipótesis diagnóstica para saber cuáles son los genes que tenemos que secuenciar. Existen paneles genéticos muy bien conocidos por ustedes, que es, por ejemplo, el panel de cáncer hereditario. En nuestro panel de cáncer hereditario nosotros tenemos actualmente 37 genes que están asociados a diferentes tipos de cáncer, entre ellos mama y ovario. ¿Cómo hacemos nuestro proceso? Básicamente nuestro laboratorio principal está hoy en São Paulo. Tenemos en el laboratorio un equipo entrenado, experimentado, actualizado en protocolos de secuenciación de nueva generación. Contamos con 3 secuenciadores de alta gama de Illumina, 2 HiSeq 2500 y un HiSeq 4000, que nos dan una capacidad de secuenciación de más de 10.000 genomas anuales, y tenemos feedback de bioinformática prácticamente automatizado, lo que nos permite mejorar cualquier procedimiento de laboratorio de forma inmediata. Nuestro equipo de bioinformatas son expertos en Big Data, manejo de la nube, bioinformática, nuevos algoritmos y Machine Learning, y ellos son los responsables de depurar los datos obtenidos por secuenciación de nueva generación y hacer un análisis preliminar de la calidad de cada una de las muestras. Finalmente, estos datos pasan a nuestro equipo médico. Este equipo está conformado por genetistas con diferentes especialidades, además, entre ellas pediatría, neuropediatría, oncología, patología, y lo que hacen ellos es enriquecer cada uno de estos estudios y cada uno de estos análisis basados en su especialidad. Adicionalmente, ellos son expertos en análisis genómico y bases de datos. Nosotros lo que hacemos para Colombia y lo que estamos haciendo para Brasil desde hace ya algunos años es
fortalecer la logística para hacer que todos los casos de NGS que nosotros recibimos sean lo más sencillos posibles para los pacientes. En ese sentido, nosotros suministramos kits de toma de muestra para los pacientes en cualquier ciudad que ellos se encuentren. Enviamos ese kit que cumple toda la normativa de la IATA, que contiene un swab bucal, el cual nos permite hacer una toma de muestra no invasiva, con unas instrucciones de toma de muestra bastante fáciles de seguir, y va junto con los documentos que Mendelix solicita para cualquier estudio de NGS, entre ellos el consentimiento informado y la ficha de registro. A eso se le debe anexar simplemente el pedido médico y resumen clínico en caso de que sea un exoma. Una vez que se haya tomado la muestra y los documentos estén completos, simplemente nos remiten ese kit nuevamente a nuestro laboratorio central en São Paulo, sea en el caso de Brasil, o en Bogotá en el caso de Colombia. Nosotros nos encargamos del resto del proceso, que es la secuenciación, el análisis bioinformático, el análisis médico y la emisión del resultado en español, y se los hacemos llegar al médico tratante y al paciente vía email. Nuestros diferenciales entonces se resumen en el desarrollo de este algoritmo de clasificación del abracadabra, el cual nos mereció el premio MIT a Innovación en el 2014. Actualmente Mendelix es el laboratorio con mayor capacidad de análisis genómica en América Latina y el único certificado por el CAP para análisis genómico a través de secuenciación de nueva generación también en América Latina. Otro de nuestros diferenciales es la proximidad con nuestros clientes. Uno de nuestros objetivos es poderles responder todas sus dudas y todas sus inquietudes antes y después de hacer cualquier prueba con nosotros en un máximo de 24 horas. Y nuestros precios, que son altamente competitivos. Esto hace parte de la misión de Mendelix y es poder darle acceso a todos los pacientes que lo necesiten a estas pruebas de alta complejidad. Para nuestros clientes entonces tenemos el soporte pre y post test, el envío de kits de toma de muestras según su demanda, la toma de las muestras en ciudades principales de Colombia y en Bogotá, la logística de envío a Brasil, que está incluida en nuestros precios, entrenamiento a personal de sus instituciones en caso de que sea necesario para hacer la toma de muestras a partir de swab bucal, un aplicativo de registro de toma de muestra en la cual las instituciones y sus médicos puedan llevar la rastreabilidad de cada una de las muestras que han sido enviadas a Mendelix y recibir automáticamente los resultados. Y finalmente, la garantía en calidad y excelencia en interpretación de casos por secuenciación de nueva generación, que es altamente importante en unos casos complejos como los que se manejan por exoma completo. Voy a darle paso entonces ahora sí a la doctora Fabiola Monteiro, que les va a contar un poco sobre algunos casos clínicos. Cualquier duda, estamos disponibles al final de su presentación. Boa tarde a todos, meu nome é Fabiola Monteiro, eu sou médica geneticista da Mendelix Análise Genômica e mestre em genética médica. Para essa segunda parte do nosso webinar da Mendelix, nós trouxemos alguns casos clínicos que ilustram o grande impacto que o advento das novas técnicas de sequenciamento trouxe para a prática clínica e para a avaliação e investigação das doenças genéticas. Esses são casos clínicos reais de pacientes que foram encaminhados para a Mendelix para a realização de exames de sequenciamento de nova geração, NGS. O primeiro caso é uma paciente do sexo feminino, de 12 anos de idade, que foi diagnosticada com osteosarcoma em membro inferior direito. Como antecedentes familiares, ela tinha uma irmã com câncer de mama diagnosticada aos 31 anos, uma tia paterna também com osteosarcoma aos 31 anos, um tio paterno falecido ainda na infância por uma neoplasia não especificada, a família não sabia informar exatamente o tipo de câncer que ele havia apresentado, e um outro tio paterno com câncer de sistema nervoso central aos 40 anos. Então, somente pela idade muito jovem da paciente, isso já faz pensar na possibilidade de uma síndrome de predisposição ao câncer hereditário. E junto aos antecedentes familiares nessa família, isso corrobora ainda mais essa hipótese. Considerando o padrão de câncer apresentado na família, então foi feita a suspeita clínica da síndrome de Li-Fraumeni e essa paciente foi então encaminhada para a realização do painel de câncer hereditário.
O nosso painel de câncer hereditário, ele engloba diversos genes associados às principais síndromes de predisposição ao câncer hereditário, incluindo a síndrome de Li-Fraumeni. Nessa tela, na parte superior aqui da tela, o que vocês podem observar é uma imagem do Abracadabra, que foi o sistema desenvolvido internamente na Mendélix para auxílio na análise dos dados do sequenciamento de nova geração. O Abracadabra, ele não só auxilia na filtragem das variantes, mas também é um programa que está integrado com todas as principais ferramentas que nós utilizamos durante a análise, e ainda ele tem incorporado um preditor in silico de patogenicidade. Porém, a estrutura deste preditor ela é baseada em uma inteligência artificial. Então, é uma estrutura completamente diferente dos preditores tradicionais, como SIFT, Polyphase, Mutation Taster, Provion, entre outros. E essa inteligência artificial por trás desse preditor, ela vai aprendendo de acordo com a nossa análise. Então, aqui vocês podem observar que o próprio Abracadabra já mostra que esta paciente tem uma variante do tipo missense, então do tipo substituição simples de aminoácidos, que levava à troca de uma arginina na posição 273 por uma histidina em heterozigose no gene TP53, que é o gene responsável pela síndrome de Li-Fraumeni. Essa variante já tinha sido previamente reportada no banco de dados ClinVar, então aqui o sistema está mostrando isso para a gente, e também já foi previamente reportada como patogênica na literatura médica. Além disso, o próprio Abracadabra, então, prediz que esta variante teria um efeito potencialmente deletério para a proteína codificada. Então, em vista de tudo isso, essa variante foi classificada pelo sistema como patogênica, mas essa é uma classificação que em qualquer momento durante a análise os médicos podem alterar. Bom, aqui embaixo nós temos a imagem da visualização do sequenciamento dessa variante na paciente. Essa é a imagem real do sequenciamento dela, tá? Essa imagem ela é obtida em um programa chamado IGV Browser, que é um programa gratuito que qualquer pessoa pode baixar e utilizar. É um programa muito utilizado para visualização de dados de sequenciamento. Então, para aqueles que nunca viram antes como é visualizado um sequenciamento de nova geração, eu vou só explicar brevemente o que nós estamos visualizando aqui. Então, essa sequência nucleotídica aqui embaixo, ela corresponde à sequência do genoma de referência. Essa sequência de aminoácidos é a sequência, então, da proteína codificada pelo TP53 nessa região. Cada barrinha em azul ou em rosa dessas foi uma leitura realizada nesta região na paciente, e tudo que está então em azul ou em rosa é porque o que está sendo observado na paciente corresponde ao que seria esperado então pelo genoma de referência. Quando nós temos algo no paciente que não corresponde ao que seria esperado pelo genoma de referência, ele vai mostrar dessa forma. Então, aqui no genoma de referência, seria esperado uma base citosina nessa posição, e no caso a paciente tinha uma base timina. E eu sei que essa variante está em heterozigose porque ela está em aproximadamente 50% das leituras realizadas na região. Se essa variante estivesse em homozigose, ela apareceria em todas ou ao menos quase todas as leituras realizadas. Bom, então, se nós formos olhar no ClinVar, essa variante já foi reportada múltiplas vezes por diferentes laboratórios. Então, ela tem 31 entradas no ClinVar e não há conflito em relação à classificação dessa variante. Todos que a reportaram a consideraram ou patogênica ou provavelmente patogênica. E, além disso, essa variante já foi previamente reportada na literatura em um periódico de alto impacto, que é o New England Journal of Medicine, como patogênica. A frequência dessa variante no GNOMED Browser, que é um banco que inclui dados de sequenciamento de indivíduos da população mundial. Então, o GNOMED ele é formado por dados de sequenciamento de 123 mil exomas e mais 15 mil genomas de indivíduos de diferentes etnias da população mundial. E
Então, se nós observarmos aqui, esta variante identificada na paciente, ela está presente em heterozigose em 4 indivíduos deste banco, tá? No caso de uma síndrome de câncer hereditário, esta frequência não exclui a possibilidade dessa variante ser patogênica. Porque como que este banco foi formado? Ele foi formado a partir de dados de sequenciamento de indivíduos que participaram de estudos de associação, então Genome-Wide Association Studies. Então, indivíduos que habitualmente têm algum tipo de doença considerada multifatorial, como diabetes mellitus, hipertensão, outras doenças cardiovasculares, e o que fizeram foi excluir deste banco indivíduos que tivessem algum tipo de doença grave da infância que poderia sugerir uma doença genética. Isso significa que doenças genéticas que têm início na idade adulta eventualmente podem estar contempladas nesses bancos de dados de indivíduos da população mundial. Então, no caso de uma síndrome de predisposição ao câncer hereditário, em que você pode ter o aparecimento da neoplasia apenas na idade adulta, é possível que você tenha alguns indivíduos com variantes patogênicas neste banco, tá? Então, considerando todos os dados que nós tínhamos em relação a essa variante, então era uma variante já bem consagrada como patogênica, era um fenótipo compatível com o da paciente, essa variante, então, foi considerada uma variante patogênica e este diagnóstico foi confirmado como uma síndrome de Li-Fraumeni. O segundo caso clínico é um paciente do sexo masculino de 10 anos de idade que tinha um quadro de um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e hipotonia na infância, evoluindo posteriormente para uma dificuldade de aprendizagem e um déficit cognitivo realmente estabelecido. Ele tinha ainda associado um distúrbio comportamental com irritabilidade, agitação, contato visual fugaz e intolerância a frustrações, então alguns traços autísticos. Tinha um antecedente de uma crise convulsiva única prévia e era filho de pais não consanguíneos. Já vinha com uma investigação até bastante abrangente realizada. Então, ele trazia um eletroencefalograma com uma atividade irritativa, mas sem crises convulsivas aparentes. E de exames genéticos já tinha realizado um CGH-array, o qual não demonstrou alterações, um teste molecular para a síndrome do X frágil, o qual resultou negativo para a mutação responsável por essa condição, e um teste de metilação para a síndrome de Angelman, que demonstrou um padrão de metilação normal. Então, em vista disso, esse paciente foi encaminhado para o sequenciamento completo do exoma. Bom, quando nós vamos analisar um sequenciamento do exoma, as informações clínicas são imprescindíveis, pois são elas que irão guiar a análise de variantes. Então, nós vamos analisar apenas aquelas variantes que estiverem em genes que têm algum tipo de relação com os sinais e sintomas que o paciente apresenta. Então, para isso, nós vamos encaixar essas manifestações dentro de grupos fenotípicos e nós vamos selecionar os grupos fenotípicos que estejam relacionados ao quadro clínico do paciente para a realização da busca de variantes. Então, aqui no caso, o grupo fenotípico que foi selecionado para este paciente foi o grupo fenotípico de alterações cognitivas, epilepsia e malformação do sistema nervoso central, que era o grupo que englobava todas as manifestações que este paciente em particular apresentava. Então, nós selecionamos este grupo e fomos realizar a busca no nosso sistema Abracadabra. Então, entre outras variantes, o Abracadabra mostrou que esse paciente tinha uma variante do tipo missense, então do tipo substituição simples de aminoácidos, que levava à troca de um aspartato na posição 732 por um glutamato em heterozigose no gene GRIN2B. Gene GRIN2B é um gene que tem dois fenótipos principais. Um fenótipo de encefalopatia epilética infantil precoce autossômica dominante e um fenótipo de deficiência intelectual autossômica dominante com ou sem epilepsia associada. Essa variante era uma variante rara, ela não estava presente naquele banco de dados de sequenciamento de indivíduos da população mundial, mas também nunca tinha sido previamente descrita na literatura médica como patogênica. O Abracadabra considerou que essa variante era potencialmente deletéria e, em vista de tudo isso, então, em princípio,
o sistema classificou essa variante como uma variante de significado clínico incerto. Porém, além desta variante do GRIN2B, ele também mostrou que este paciente tinha uma variante também missense, que levava à troca de uma tirosina na posição 870 por uma serina em heterozigose no gene KIF1A. O gene KIF1A é um gene que, entre outros fenótipos, pode cursar com um fenótipo de deficiência intelectual autossômica dominante. Esta variante também não estava presente naquele banco de sequenciamento de indivíduos da população mundial e também não tinha sido previamente descrita como patogênica. Novamente, foi classificada como potencialmente deletéria pelo Abracadabra e a classificação final dada pelo sistema foi de uma variante de significado incerto. Bom, então aqui nós estamos diante de duas variantes missense, então que é um mecanismo molecular que não é um mecanismo molecular óbvio. Existem variantes missense que são patogênicas e existem variantes missense que podem não ter repercussão na proteína formada a partir de um dado gene. Então, uma variante missense no gene KIF1A, que não estava presente em bancos de dados de sequenciamento de indivíduos da população mundial, mas tampouco tinha sido previamente descrita como patogênica. E essa variante ocorria em um aminoácido que não era muito conservado entre as diferentes espécies biológicas, porém em um gene que, em princípio, seria compatível com o fenótipo do paciente. Só que, além dessa, nós tínhamos uma outra variante missense, também não presente em bancos de dados de sequenciamento de indivíduos da população mundial, mas também nunca previamente descrita como patogênica. Neste caso, uma variante que ocorria em um aminoácido que era bastante conservado ao longo da evolução, no gene GRIN2B, que também era um gene que poderia potencialmente explicar o fenótipo observado nesse paciente. Bom, neste caso, o que nós podemos fazer? Existe alguma coisa além que seja possível de ser realizada para definir qual dessas variantes realmente está causando o quadro clínico deste paciente? Sim. O que nós fizemos, então? Nós fomos estudar a segregação dessas duas variantes identificadas no paciente em seus genitores. Quando nós realizamos estudo de segregação, como é uma investigação pontual de variantes, nós realizamos pela técnica de Sanger, e foi o que nós fizemos nesse caso. Então, a variante do KIF1A foi confirmada pelo método Sanger no paciente, porém, ela também foi identificada em heterozigose em um dos seus genitores assintomáticos. Enquanto isso, a variante do GRIN2B, ela foi também confirmada pelo método Sanger no paciente, porém, ela não estava presente em nenhum dos dois genitores, o que sugeria fortemente que essa variante, então, ocorreu como um evento mutacional de novo no paciente, e com isso, esse é mais um critério que permite que nós reclassifiquemos essa variante para uma variante provavelmente patogênica. Então, estudando a segregação dessas duas variantes, nós pudemos definir esse diagnóstico como uma deficiência intelectual autossômica dominante associada ao gene GRIN2B. O terceiro caso clínico é um paciente do sexo masculino de 5 meses de vida, que já tinha um antecedente pré-natal de movimentação fetal reduzida. Após o nascimento, evoluiu com um atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor e, aos 4 meses, iniciou um quadro de crises convulsivas caracterizadas por episódios de cianose e clonias. Era o único filho de pais consanguíneos, então os genitores eram primos em primeiro grau, e trazia uma ressonância magnética de crânio que demonstrava uma alteração de sinal bilateral e simétrica envolvendo os tratos da cápsula interna, mesencéfalo e ponte. Bom, esse paciente foi encaminhado para a realização de um sequenciamento completo do exoma e, na análise inicial do exoma, nós não identificamos variantes potencialmente patogênicas em genes que já tinham um fenótipo conhecido naquele momento. Porém, como nós tínhamos essa informação de consanguinidade entre os genitores, nós partimos em um segundo momento para uma busca por variantes em homozigose. E quando nós realizamos este tipo de busca, nós buscamos por variantes mesmo em genes que não tenham um fenótipo ainda associado. E o que nós encontramos? Nós encontramos uma variante em homozigose,
localizada em sítio canônico de splicing no gene ITPA, que é o gene da inosina trifosfatase. Variantes em sítio canônico de splicing são consideradas variantes com um mecanismo molecular mais óbvio, porque frequentemente vão interferir com o processamento correto do RNA mensageiro e costumam ser muito deletérias para a proteína codificada a partir do gene. Bom, o gene TPA é um gene que codifica uma enzima que catalisa a conversão de inosina trifosfato, ITP, a inosina monofosfato, IMP. Acontece que o acúmulo de ITP intracelular, quando você tem um bloqueio dessa via metabólica pela deficiência enzimática, ele é tóxico para neurônios. Então, era um gene bastante interessante, considerando que este paciente tinha um quadro aí cognitivo e associado ainda à epilepsia. Porém, como este gene até então não tinha um fenótipo conhecido, não era possível a gente concluir de maneira definitiva. Algum tempo depois que nós identificamos essa variante em homozigose no paciente, este gene TPA foi associado ao quadro de encefalopatia epilética autossômica recessiva 35. E este foi o artigo, então, que associou o gene TPA, variantes bialélicas no gene TPA, a este quadro de encefalopatia epilética. E, se vocês olharem aqui, o próprio artigo descreve as alterações que foram observadas nestes pacientes à neuroimagem, e são alterações extremamente semelhantes àquelas identificadas no paciente. Então, graças a essa busca em homozigose, assim que este artigo foi publicado, nós conseguimos definir este diagnóstico como uma encefalopatia epilética infantil precoce associada ao gene ITPA. E aqui, então, uma imagem do nosso sistema mostrando essa variante no ITPA. Então, mostrando que a variante está em homozigose, que é uma variante localizada em sítio canônico doador de splicing. É uma variante que tem uma frequência 0 no GNOMED Browser, então naquele banco de dados de sequenciamento de indivíduos da população mundial, nunca descrita previamente na literatura médica, que o Abracadabra considerou que seria potencialmente deletéria, e a classificação final, então, dessa variante ficou como uma variante patogênica, considerando aí o mecanismo molecular, os preditores em sílico de patogenicidade, o fato de estar em homozigose e do quadro clínico do paciente ser absolutamente compatível com aquele que foi descrito. O quarto caso clínico é uma paciente do sexo feminino de 6 anos de idade, que iniciou com crises convulsivas tônicas aos 2 meses e posteriormente evoluiu com crises tônico-clônicas de muito difícil controle medicamentoso, um atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor e dificuldades alimentares. Essa paciente já trazia alguns exames. Então, uma triagem básica para erros do metabolismo normal, análise de líquor sem alterações significativas e uma ressonância magnética de crânio normal. Bom, o médico que avaliou a paciente e encaminhou para a realização do exame já fez uma suspeita prévia de síndrome de Dravet, porém achou que o quadro da paciente estava grave demais, até mesmo para uma síndrome de Dravet. Ele chegou, inclusive, a discutir o caso da paciente com a própria doutora Dravet, que concordou que o quadro parecia muito comprometido para a síndrome que ela havia descrita. Então, em vista disso, foi optado pela realização de um sequenciamento completo do exoma. Bom, muita gente não sabe, mas é possível realizar análise de variações do número de cópias de CNVs por meio do sequenciamento de nova geração. Na verdade, existem programas de bioinformática desenvolvidos especificamente para essa finalidade. E lá na Mendelix, nós fazemos essa análise complementar para todos os pacientes que entram para a realização de um exame de sequenciamento de nova geração, seja ele um exoma, seja ele um painel de NGS. Porém, não são todos os laboratórios que fazem essa análise complementar. Alguns laboratórios não fazem análise de CNVs, outros até fazem, mas cobram um custo adicional para essa análise. No caso da Mendelix, essa análise ela já está incorporada na análise de qualquer exame que chega para a gente de NGS.
E, atualmente, a análise de CNVs ela está incorporada também ao nosso sistema. Então, quando nós fomos fazer a busca deste paciente, nós vimos que o sistema já apontou que existia uma deleção de mais de 1,5 megabases englobando o gene SCN1A, que é o gene responsável pela síndrome de Dravet. Porém, essa deleção era uma deleção grande que não englobava apenas o gene SCN1A, ela englobava também o gene SCN2A, que é um gene também associado à encefalopatia epilética. Mas não só esses dois genes. Então, aqui é uma visualização novamente do IGV e essa imagem mostra como nós enxergamos essa análise de CNVs lá no IGV Browser. Então, a deleção está representada por essa barra cinza aqui em cima, e todos esses genes que estão logo embaixo dessa barra cinza são os genes que estavam envolvidos nessa deleção. Então, vocês podem observar que essa deleção engloba ao menos 3 genes de canal de cálcio, então SCN1A, SCN2A e SCN3A, 2 deles já com fenótipo de encefalopatia epilética conhecida, que são o SCN1A e o 2A, e o SCN3A, apesar de não ter um fenótipo ainda muito bem estabelecido, já existem alguns estudos que também associam este gene a epilepsia. E além desses genes, também essa deleção englobava ao menos mais 5 genes homin adicionais. Bom, estes programas que fazem análise de variações no número de cópias, eles estabelecem uma nota, um score para cada um destes CNVs. E quanto mais alto esse score, maior a chance deste CNV ser real e não ser um artefato. Então, maior a confiabilidade daquele determinado CNV. Neste caso, a nota atribuída a essa deleção foi de 929, que é uma nota muito alta. Scores acima de 15, nós já consideramos que aquele determinado CNV pode ser real. Além disso, se vocês olharem aqui novamente na tela de busca, vocês podem ver que, por exemplo, no SCN1A, todas as outras variantes identificadas nesse gene apareciam como se estivessem em homozigose. Não é que elas estavam em homozigose, acontece que o outro alelo estava deletado. Então, este é mais um parâmetro que dá um grau de confiança maior, quando nós estamos analisando, de que aquela deleção é real. Então, em vista disso, foi explicado por que o paciente apresentava um quadro clínico altamente sugestivo da síndrome de Dravet. Ele realmente tinha envolvimento do gene SCN1A, que é responsável por essa condição, porém, ele tinha um quadro muito mais grave, porque era uma deleção que englobava vários genes aí no evento e mais de um gene associado à encefalopatia epilética. Bom, e para finalizar, o último caso clínico que nós queremos mostrar é de um paciente do sexo masculino de 1 ano e 11 meses, que até os 6 meses de vida apresentava um desenvolvimento neuropsicomotor absolutamente adequado. Era uma criança rígida que não tinha tido qualquer tipo de problema de saúde até este momento, porém, aos 6 meses, começa a apresentar um quadro de involução do desenvolvimento neuropsicomotor, associada a distonia, mioclonias e episódios de supraversão do olhar. Ele era filho de pais consanguíneos, era o único filho do casal, os pais eram primos em primeiro grau. Ele já trazia uma ressonância magnética e tomografia de crânio normais, eletroencefalograma sem alterações, uma triagem básica para erros inatos do metabolismo normal, uma cromatografia de aminoácidos em plasma e de ácidos orgânicos em urina, bem como um perfil de acilcarnitina sem alterações. Então, em vista disso, esse paciente foi encaminhado para a realização do sequenciamento completo do exoma. Então, quando nós fomos analisar o exoma deste paciente, o que nós identificamos? Nós identificamos uma variante do tipo nonsense, então que levava a troca de um aminoácido por um códon de parada prematuro da tradução proteica, em homozigose no gene TH, que é o gene da tirosina hidroxilase. Aqui, então, novamente, a imagem do sequenciamento dessa variante no paciente. Então, vocês podem ver que a variante está presente em quase todas as leituras realizadas na região, o que sugere que ela está em homozigose.
Acontece que mutações bialélicas no gene TH, elas levam ao quadro de deficiência de tirosina hidroxilase, que também é conhecida como doença de Segala autossômica recessiva. Essa é uma condição que pode se manifestar por duas formas clínicas principais. Uma forma infantil, manifestada por hipocinesia, rigidez e distonia, que pode ter início em qualquer momento ao longo do primeiro ano de vida, e uma forma grave neonatal, que é representada por uma encefalopatia complexa com flutuações diurnas e desautonomia. Essa doença ela tem alguns marcadores bioquímicos, que são o ácido homovanílico baixo em líquor, e em até 50% dos pacientes pode ser identificada também hiperprolactinemia. Acontece que essa é uma doença tratável, e é tratável com administração de L-Dopa, então é um tratamento relativamente simples. E foi isso que foi feito. Então, a partir do momento que este paciente teve o diagnóstico, graças à realização do exoma, foi iniciado o tratamento com L-Dopa. E eu trouxe aqui 2 vídeos para mostrar para vocês o grande impacto que o diagnóstico teve na vida desse paciente, porque uma vez ele tendo esse diagnóstico, foi instituído o tratamento específico para essa condição, o que mudou completamente a evolução natural da doença. Então, este primeiro vídeo é do paciente antes do diagnóstico, e o segundo vídeo que eu vou mostrar para vocês é o paciente após o diagnóstico e após 2 semanas apenas de tratamento com L-Dopa. E depois dessas 2 semanas, este tratamento foi mantido e esse paciente foi melhorando cada vez mais. Bueno, así terminamos el seminario de hoy. Muchas gracias a la doctora Fabiola. Quedamos entonces pendientes de cualquier duda que tengan, pueden consignarla en el chat y les daremos respuesta. Adicionalmente, aquí está mi contacto en dado caso que quieran enviarnos un email con posteriores dudas. Bueno, vamos a quedar entonces a la espera de algunas preguntas.